Irmãos, a paz do Senhor Jesus, olha que palavra que Deus me deu, eu preciso que você entenda isso. Zacarias capítulo número 3, vou ser rápido aqui, objetivo, que já está um pouco tarde. Zacarias capítulo número 3, diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à direita, para o acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido com roupas impuras, em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam com ele: Tire suas roupas impuras dele. Depois disso, ele disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Irmãos, olha que tremendo. Zacarias capítulo número 3, Zacarias falou assim: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, e Satanás estava à direita para o acusar. Por que Zacarias falou que Satanás estava à direita de Josué para o acusar? Por quê? Olha que tremendo. Por que Satanás estava à direita do sumo sacerdote Josué? Porque a Bíblia fala que o sumo sacerdote Josué estava com as vestes sujas. Ele estava com as vestes impuras, estava com as vestes inadequadas, ele estava contaminado, ele estava em pecado. Agora segura, presta atenção. Então por que Satanás estava à direita dele? Porque o profeta Zacarias está relatando a condição do sumo sacerdote Josué. Deus mostrou para o profeta Zacarias a condição do sumo sacerdote Josué. Ele estava em pecado. O sumo sacerdote estava em pecado. Agora é interessante, o sumo sacerdote é aquele que dirige o culto e que oferece sacrifício, pelo povo, pela expiação do pecado do povo. Então percebe, olha que forte. Aí você vê o profeta Zacarias, que ele ouve a mensagem, vê na condição de alguém que era maior do que ele, conseguindo analisar o sumo sacerdote, tem uma patente mais alta, porque ele é aquele que dirige o culto, é aquele que oferece sacrifícios, é aquele que faz expiação pelo povo. Então percebe, só que na verdade, quem estava em pecado era justamente ele. O sumo sacerdote é aquele que fazia expiação pelo pecado dos outros, é aquele que está em pecado. Como você vai fazer expiação pelo pecado dos outros se você está em pecado? Por isso que Jesus falou: tira primeiro o trave do teu olho, para depois tirar o trave do olho do teu irmão. Nossa, não, pelo amor de Deus, vou repetir. O sumo sacerdote Josué estava em pecado. Percebe que o sumo sacerdote, a função dele é oferecer sacrifícios, e fazer expiação pelo pecado do povo. Então percebe? Mas qual era a condição dele? Ele estava em pecado. Como que ele vai fazer expiação pelo pecado dos outros se ele está na mesma condição? Tem muita gente assim, querendo tirar o trave do olho dos outros, mas está pior que o outro. Só que segura, presta atenção, vou dar lugar, presta atenção agora. A Bíblia diz que Satanás estava à direita do sumo sacerdote Josué, como Zacarias falou. O profeta Zacarias disse: o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor e Satanás estava à direita para o acusar. Olha que tremendo, a Bíblia fala que o Satanás estava à direita, prontinho para acusar ele, porque ele estava em pecado. Só que segura isso. Olha que tremendo, você dá uma glória a Deus. Vamos para Ageu. Ageu capítulo número 2, versículo número 4. Está escrito assim, Ageu 2,4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zadok. Coragem, é o trabalho do povo da terra. Peraí, lá em Ageu 2,4, Deus falou: coragem, sumo sacerdote Josué, e coragem, Zorobabel. Eu falei: peraí, por que Deus está falando isso? Porque lembrando bem, aqui no livro de Ageu, ele estava reconstruindo o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Então a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então ele estava levantando o templo que tinha sido destruído. Só que peraí, Deus falou: coragem, sumo sacerdote Josué. Só que qual era a condição de Josué aqui? Presta atenção, irmão, isso aqui é para quem tá ligado. Presta atenção, pelo amor de Deus. Ageu 2,4, Deus falou a Zorobabel ter coragem para construir o templo. Só que lá em Zacarias 3 vai falar que o sumo sacerdote Josué estava em pecado. O que Deus me fez entender? Tem pessoas que estão até fazendo a obra, mas estão em pecado. Porque percebe, Deus mandou o sumo sacerdote Josué ter coragem para construir o templo. Só que Zacarias falou qual era a condição, ele estava em pecado. Então, ou seja, ele estava até ajudando a construir o muro de Jerusalém, estava construindo a casa do Senhor, só que estava em pecado. Tem muita gente assim fazendo a obra, mas está em pecado. Está pregando em pecado, está cantando em pecado. O que adianta, filho? Está cantando em pecado. O que adianta, filho, fazer a obra, mas está em pecado? Não, vou repetir isso aqui até você entender. Lê Ageu 2,4. E depois você lê Zacarias 3. O sumo sacerdote Josué estava em pecado. Só que você vai ver que Deus falou: coragem, Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué. É Deus mostrando que tem pessoas que estão fazendo a obra, mas está com as vestes sujas. Não está adequado para fazer a obra, mas mesmo assim está persistindo. Está no erro, não quer mudar e está pregando ainda. Como é possível? Eita, Jesus, não, pelo amor de Deus, vou repetir isso. Eu vou repetir isso aqui até entrar na sua cabeça, isso aqui eu achei forte.
Porque percebe, Zacarias 2:4, Zacarias 3, vai falar que o sumo sacerdote Josué estava em pecado, ele estava com vestes sujas. Só que lá em Ageu 2:4, Deus falou: coragem, Zorobabel, e coragem, sumo sacerdote Josué. Então percebe, é Deus mostrando, o sumo sacerdote Josué estava construindo o templo, só que Zacarias falou que ele estava com as vestes sujas e Satanás estava ali para acusar. Então percebe, que adianta fazer a obra estando em pecado? Satanás acusa. O que adianta, filho? Pode perceber, estava até fazendo o templo, ajudando Zorobabel na construção do templo, mas a condição dele estava em pecado. Tem muita gente assim, fazendo a obra, mas está em pecado, irmão. Eita Jesus. E uma coisa que eu achei tremendo, por que Satanás estava à direita dele para acusar? Porque ele estava em pecado. Então, lembrando bem, a Bíblia fala em Apocalipse que vai dizer assim: alegre-se o céu e aí da terra, porque desceu o diabo, sabendo que ele resta pouco tempo. Ela fala assim: desceu o acusador dos nossos irmãos, que acusava de dia e de noite. Percebe que no Apocalipse vai falar que o diabo ele é acusador, ele acusa os irmãos de dia e de noite. A Bíblia chama ele de acusador. Percebe que aqui em Zacarias capítulo 3, o sumo sacerdote Josué estava em pecado e Satanás estava direito para acusar, porque como a Bíblia fala que ele é acusador. Só que no momento que ele estava ali para acusar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou assim para Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. E o anjo falou assim, agora presta atenção, o anjo falou: esse homem não é um tição tirado do fogo? Meu irmão, um tição tirado do fogo é um pedaço de madeira que é tirado do fogo. Era um anjo falando mais ou menos isso para o diabo. Este homem está no processo de purificação. Ele é um tição tirado do fogo, ou seja, vou tirar ele do fogo, ele não vai ser destruído, ele vai passar por um processo de purificação. Só que segura isso, presta atenção agora. Olha o que está escrito no 3. Ora, depois que o anjo falou isso, ora, o sumo sacerdote de Josué estava com as vestes impuras. O anjo disse ao que estava diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, tirei de você o seu pecado e coloquei vestes novas. Olha que tremendo, peraí. O anjo quando falou assim, troca as vestes dele. Por que o anjo está trocando as vestes do sumo sacerdote Josué? Porque ele está em pecado. Percebe que Deus está trocando as vestes do sumo sacerdote Josué na frente do acusador, porque Satanás estava ali. Porque é Deus que justifica você na frente do acusador. A Bíblia diz: quem pode acusar os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Satanás estava ali para acusar. Só quem pode acusar os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Percebe? No momento que ele foi acusar, o anjo foi lá e trocou. Porque Deus está mostrando: eu que justifico você diante do acusador. Só que lembrando bem, agora guarda isso: o sumo sacerdote Josué, as vestes foi trocado através de um anjo. O anjo justificou ele, o anjo do Senhor. Agora quem é que justifica você? Jesus. Porque a Bíblia fala em Apocalipse: ele nos amou e seu sangue nos purificará de todo pecado. O que te purifica, o que te limpa é o sangue de Jesus. Como está em Apocalipse. A Bíblia diz em 1 João 2: filhinhos, escrevo para não pecar. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele próprio é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo todo. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que justifica você. Percebe? Naquela passagem de Zacarias, foi o anjo que justificou ele. Foi o anjo que purificou ele. Trocou as vestes dele. Né? Hoje quem justifica você é Jesus. Ele que purifica. Agora uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. Olha que tremendo isso. Para finalizar, você vai ver que quando o anjo troca ali as vestes do sumo sacerdote Josué, eu lembrei do filho perdido também. Por quê? Porque sabe lá quando o filho perdido se afastou da casa do pai, ele voltou para casa do pai, o pai falou: depressa, troca as vestes. Percebe? O pai trocou as vestes, porque o filho está com as vestes sujas. Deus quer trocar suas vestes. Deus quer mudar a sua condição. Deus quer perdoar você. Porque a Bíblia fala que o Senhor está sempre pronto a perdoar. Deus quer purificar você através de Jesus. Só que resumindo, presta atenção nisso. Olha que tremendo. Quando o anjo trocou as vestes de Josué, olha o que Deus falou. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, obedecer meus preceitos, você governará minha casa e também será encarregado das minhas cortes. Eu darei a você. Olha que tremendo. Percebe? Depois que Deus purificou ele, Deus falou: somos sacerdote de Josué. Percebe? Deus purificou ele, trocou as vestes. Aí em seguida Deus falou assim: se você andar nos meus decretos, nas minhas leis, você governará a minha casa. Então percebe? Primeiro Deus purifica. Primeiro Deus perdoa, mas depois Ele vai exigir que você ande no caminho. Porque não adianta Deus purificar você, Deus te perdoar, mas você continuar fora do caminho. Não. Olha o que o anjo falou: somos sacerdote Josué. Seu pecado foi tirado. Foi colocada a veste nova em você. Agora está com uma veste apropriada. Se você andar nos meus caminhos e obedecer meus preceitos, você vai governar minha casa. Por quê? Porque ele é sumo sacerdote, ele que fica na linha de frente ali, ele toma conta da expiação do pecado do povo, ele que faz sacrifício ali de animais, era ele que cuidava dessa parte. Então percebe que Deus falou: se você andar nos meus preceitos, você vai governar minha casa. Então percebe que Deus jamais vai colocar um líder
não há condições em pecado. Deus quer que você, filho, como líder, como linha de frente, esteja de forma correta diante do Senhor. Pode perceber que Deus falou assim, ó, te perdoei. Agora, se você andar nos meus preceitos e obedecer meus mandamentos, você governará a minha casa. Então, ou seja, você vai tomar conta da minha casa, mas primeiro vê essa condição, limpa as vestes. Primeiro tenha essa santidade, aí sim você pode. Caso contrário, não tem condições. Irmãos, reflita nessa palavra em nome de Jesus. Eu tenho que parar por aqui. Amanhã eu falo dela de novo. Deus abençoe.